Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo acadêmico fascinante que tentou encontrar padrões escondidos na forma como aprendemos matemática. Basicamente, os pesquisadores analisaram 5 anos de artigos científicos para tentar criar um verdadeiro mapa do conhecimento sobre o assunto. Vamos ver o que eles descobriram. Essa é uma pergunta que, nossa, quase todo mundo já se fez em algum momento da vida, né? Na escola, na faculdade. A matemática muitas vezes parece ser um bicho de 7 cabeças. Mas e se a dificuldade não estiver só nos números, mas no jeito que a gente entende o próprio ato de aprender? Então, a equipe por trás desse estudo teve uma sacada. E se, analisando um monte de pesquisas que já existem, desse para encontrar uma estrutura, um tipo de mapa de como a ciência enxerga o aprendizado da matemática? Para fazer isso, eles focaram em todos os artigos de uma revista muito importante, a Bolema, publicados entre 2013 e 2017. Pensa assim, toda pesquisa que existe sobre educação matemática é como um labirinto gigante. São centenas de estudos, cada um indo para um caminho diferente. A missão aqui era justamente criar um mapa para a gente conseguir navegar nesse labirinto e entender o cenário todo. Mas, como é que se faz um mapa a partir de um monte de texto? Bom, o primeiro passo foi filtrar uma montanha de informações. Os pesquisadores usaram uma técnica chamada análise de conteúdo, que é quase como um trabalho de detetive, sabe? Fica procurando pistas, padrões e temas que se repetem nos documentos. O ponto de partida foi esse número aqui, 301. Esse é o total de artigos que eles analisaram. Bastante coisa para só 5 anos. O primeiro desafio era encontrar, nesse universo todo, quais deles realmente falavam sobre aprendizagem. Depois do primeiro filtro, o número caiu para 291. Eles basicamente procuraram artigos que usavam as palavras aprendizagem ou learning, e a surpresa, quase todos mencionavam o tema. Isso já mostra o quanto a aprendizagem é central para a área, mas ainda era preciso afunilar mais. E aí, o foco ficou bem mais preciso. Chegaram a 70 artigos. Esses não só citavam a palavra, mas tinham a aprendizagem como tema principal mesmo. Foi dentro desse grupo mais seleto que as descobertas realmente importantes começaram a aparecer. E foi analisando esses 70 artigos que uma coisa incrível aconteceu. Uma estrutura muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa começou a surgir. Quase toda pesquisa sobre aprender matemática podia ser organizada ao redor de 4 perguntas bem diretas. E as perguntas são essas aqui. Primeira, quem aprende? A gente está falando de crianças, de universitários, de professores. Segunda, o que exatamente se aprende? É um conceito, um conteúdo, uma habilidade? Terceira, em que contexto isso acontece? É na sala de aula, em casa, usando um software? E por fim, a quarta, como se aprende? É através de jogos, resolvendo problemas, investigando? Essas 4 perguntas são basicamente o esqueleto do mapa. Agora vamos olhar mais de perto o primeiro pilar desse mapa, que talvez seja o mais revelador. Quem aprende? O que os pesquisadores notaram foi que essa pergunta estava presente em todos os 70 artigos. Ou seja, não dá para falar de aprendizagem sem dizer para quem ela se destina. Agora, olha só que interessante essa distribuição. O grupo mais estudado não foi o de alunos, mas sim o de professores, com 21 artigos focados neles. Logo depois, empatados, vêm os alunos do ensino fundamental e os futuros professores, que são os licenciandos em matemática. Isso já dá uma pista de que a pesquisa se preocupa muito com a formação e a prática de quem ensina. E isso nos leva à grande virada da pesquisa. Porque, ao tentar mapear a aprendizagem, os pesquisadores acabaram descobrindo algo ainda mais profundo sobre o ato de ensinar. O ponto-chave é exatamente este. A análise mostrou que as duas coisas são inseparáveis. Nos artigos, o ato de ensinar aparecia sempre como o gatilho, a causa do aprender. Falar de um, inevitavelmente, era falar do outro. E este diagrama ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Repara como ele pega aquelas 4 perguntas e espelha. No centro está quem aprende, no caso, os alunos. E ao redor, as perguntas se transformam para o outro lado da moeda. Quem ensina, o que ensina, em que contexto e como ensina. Isso só reforça a ideia. Aprendizagem e ensino são 2 faces da mesma moeda. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa fora do mundo acadêmico? Bom, importa porque esse mapa dá uma visão clara e organizada de um campo que é super complexo. É uma ferramenta muito prática. Resumindo tudo, a grande lição é essa conexão inseparável entre aprender e ensinar. Ao criar esse mapa, a pesquisa não só ajuda educadores a entenderem os temas mais quentes, como
tecnologia e resolução de problemas, mas também aponta para o que talvez esteja faltando, as áreas que a gente ainda precisa explorar mais. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o estudo mostra que aprender e ensinar estão tão amarrados um no outro, isso meio que muda o jogo para a formação de professores, né? Se ensinar é a chave para o aprender, a grande pergunta que fica é: o que então é a coisa mais importante que um professor precisa aprender para conseguir destravar o potencial de cada estudante?